Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor de inglês Marcos Vinícius. Sou professor do Colégio Plant, Sistema Ângulo aqui de Paraty, e também coordenador pedagógico do CNA Paraty. Em mais uma parceria CNA Paraty e Colégio Plant, que estamos aqui para trabalharmos com esta novidade para vocês, nossas dicas para o Enem. Como eu sou professor de inglês, vou trabalhar com algumas dicas em relação à língua estrangeira, bem como também vocês terão dicas de redação. Portanto, é muito importante prestar bastante atenção nessas aulas, afinal de contas, vocês terão a oportunidade de ver que a língua estrangeira não é um bicho de sete cabeças, apenas existem certos mecanismos que podem nos facilitar e muito na resolução das questões. Como vocês podem perceber, eu estou utilizando a minha máscara, que continua sendo deliberada para as instituições, né? Neste momento, eu vou retirar a minha máscara porque eu estou sozinho aqui no ambiente da filmagem, aqui no nosso estúdio, tá bom? Como sempre, estamos seguindo todas as deliberações sanitárias, de modo que o vírus ainda continua, infelizmente, e devemos nos cuidar. Ok? Muito bem, teremos duas aulas de inglês. Na primeira aula eu vou trabalhar com as dicas, com algumas questões, e na segunda aula nós vamos focar na resolução de questões anteriores de algumas provas do Enem, ok? Bom, falar de língua estrangeira no Enem é um assunto muito interessante. Primeiro porque não existe prova de inglês no Enem. Como assim, Marcos? Não existe prova de inglês? O que você quer dizer com isso? Não existe prova de inglês, mas existe prova em inglês. Por que eu estou falando isso? Porque as provas do Enem, de maneira geral, elas trabalham com leitura e interpretação de texto que falam de diferentes assuntos, diferentes contextos que nós somos inseridos. Portanto, além de um bom conhecimento linguístico da língua inglesa ou da língua espanhola, se você optar por fazer a parte de espanhol, é importante também um conhecimento de mundo, estar atualizado e antenado. Isso não é só uma dica de inglês, isso também é uma dica que vai te ajudar nas demais disciplinas e áreas, assim como na redação. Uma boa redação também é fruto de um contexto, de um conhecimento de mundo e de uma atualização constante. Muito bem, pessoal. Primeira coisa que nós devemos entender em relação à prova de inglês do Enem. As questões, elas são baseadas em leitura e interpretação de texto, tá? Então você tem um texto em inglês e uma questão que a partir do texto vai trabalhar. Veja bem, o texto ou os textos, eles abordam diferentes assuntos, como eu já disse anteriormente. Então você tem um texto que fala sobre um contexto histórico, um outro texto que fala sobre algo do futuro, você tem um texto que fala sobre um artista famoso e etc. Então os assuntos são variados, tá? Só que existem algumas dicas que vão nos ajudar bastante, tá bom? Primeira coisa, eu preciso saber todas as palavras do texto, eu preciso traduzir todas as palavras do texto para entender o texto? Não. Existem mecanismos que nos ajudam a entender o texto e o seu contexto de uma maneira eficaz, eficiente e rápida. Então agora, compartilhando na tela com vocês, como vocês podem perceber, nós teremos aí o nosso slide com essas dicas de inglês para o Enem, em mais uma parceria do CNA Paraty com o Colégio Plant. Quais serão os focos da nossa aula? Primeiro, como vocês podem perceber, análise textual. Então, a análise do texto como um todo, os termos do texto, sobre o que o texto está falando, a ideia central do texto. Então, vamos focar também as nossas aulas nessa questão da análise textual. Vocabulário. É muito importante que eu tenha um vocabulário extenso, amplo, para entender o texto de uma maneira muito mais tranquila e natural. Isso significa, Marcos, que eu tenho que saber todas as palavras em inglês, que eu tenho que decorar um dicionário? Não. Calma, porque mesmo que dentro de vocabulário, existem algumas técnicas que eu vou trabalhar durante as nossas aulas e que vão te ajudar bastante. Mas sim, um vocabulário com um número interessante de palavras vai te ajudar sim a entender um texto, né? Vocabulário que envolva prefixo e sufixo, vocabulário que envolva falsos cognatos e assim por diante. Análise gramatical também é um termo,
um tema, perdão, que nós vamos trabalhar durante estas aulas, né? Análise gramatical. Vocês, durante toda a vida escolar de vocês, vocês têm a gramática como aliada. Então, tanto o professor de língua inglesa quanto o professor de língua portuguesa trabalha noções gramaticais com vocês, estruturas gramaticais, conceitos gramaticais. Qual que é a importância da gramática no Enem? A gramática, ela vai te auxiliar a entender um texto de uma maneira mais eficaz, né? Você não vai ter uma questão gramatical específica. Por exemplo, estamos estudando Simple Past, que é o pretérito perfeito em inglês. Você não vai ter uma questão no Enem sobre o Simple Past em si, sobre a estrutura do Simple Past, sobre a forma afirmativa, negativa ou interrogativa, por exemplo. Mas, sabendo do Simple Past, sabendo como o Simple Past trabalha, sabendo como, por exemplo, conjugar verbos no passado em inglês, eu posso, sim, fazer uma leitura do texto de uma maneira mais concreta e com uma facilidade maior, tá bom? Combinação de ambos. Por que eu estou trabalhando com essa ideia da combinação de ambos? Porque para fazer uma boa análise textual, é muito importante que você tenha um vocabulário e também que você tenha noções gramaticais. Afinal de contas, esses dois componentes vão ajudar a criar uma base, um alicerce para que vocês tenham êxito na questão do Enem, ok? Fluência. Por que eu coloquei fluência? Fluência geralmente nos remete a algo muito distante, né? Então, quando eu trabalho com a ideia de fluência, eu estou trabalhando com a ideia de que você consiga, com o conhecimento que você tem, bem desenvolver aquela área, né? Então, quando eu falo fluência, eu estou falando do conjunto disso tudo que eu estou falando, de vocabulário, de uma análise gramatical, de uma análise de compreensão textual e assim por diante. E por último, a resolução das questões. Na aula de hoje, além das dicas, também vamos resolver algumas questões. Na aula 2, na segunda aula, nós vamos nos dedicar somente à resolução das questões, trabalhando na prática com as dicas da aula de hoje, tá bom? Então, vamos que vamos, dica número 1. Vamos lá, dicas de inglês. Primeira dica. Em relação ao gênero do texto, né? Vocês têm o slide, vocês podem acompanhar, mas prestem atenção nesta palavra que está em azul, gênero. O gênero é muito importante. O gênero vai estar relacionado ao tipo do texto, à maneira como o texto é apresentado. Então, por exemplo, você tem música, você tem carta, você tem anúncio, você tem charge, você tem vários tipos diferentes de texto, né? E cada gênero carrega consigo uma característica, uma utilização. Vou dar um exemplo para vocês, uma dica que vai servir para vocês. Uma charge. O que é a charge? A charge é um segmento de humor que vai chamar a atenção para um tema de uma maneira humorada, como eu disse anteriormente, mas que vai te dar uma ideia de uma crítica, por exemplo. Ele pode estar trabalhando com uma ideia de uma crítica social. Um outro exemplo é por meio da música. Geralmente, quando nós temos músicas em vestibulares, estas músicas, elas carregam uma crítica em relação a alguma falha do sistema, em relação a alguma situação social, algum contexto social que o autor quer ilustrar e quer trabalhar com uma crítica. Então, diferentes gêneros trazem diferentes ideias e, consequentemente, diferentes abordagens. Por exemplo, nós temos essa questão aqui, que é uma música, né? Que é uma música do Paul McCartney, né? Para quem não lembra, foi um dos Beatles, né? Ainda é vivo, né? E os Beatles, que foi uma banda sensacional, surpreendente, considerada uma das melhores bandas da história, por muitos a melhor banda da história. Nós temos uma música aqui do Paul McCartney. Como vocês podem observar aí, Ebony and Ivory. Nós temos aqui uma música curta, e aí o que acontece? Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês se depararem com um texto, a primeira coisa que vocês devem fazer é uma leitura que a gente chama de skimming. Exatamente, skimming. O que é skimming? É uma leitura superficial. Então, a primeira coisa, você vai pegar o texto, vai fazer uma leitura por cima para tentar entender sobre o que o texto mais ou menos está falando. Ok? Então, isso é uma skimming. Então, fiz uma leitura. Qual é o passo número 2? O passo número 2 é fazer a leitura da questão, a leitura do enunciado. Então, vamos lá, olha só. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas do mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Veja o que eu disse anteriormente na dica número 1. Olha só, o gênero, ele carrega uma característica de utilização. Como eu disse para vocês, geralmente as canções trazem uma crítica, um problema. Então, o Paul McCartney,
ele quis trazer essa ideia, essa problemática. Tem um problema que ele está ilustrando. Então nós temos aqui, ó, na letra dessa canção, ele defende, letra A, o aprendizado compartilhado, letra B, a necessidade de donativos, letra C, as manifestações culturais, letra D, o bem em relação ao mal e a letra E, o respeito étnico. Então vamos analisar o seguinte, vamos dar uma olhada lá na canção. Olha só o que ele diz no começo. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard, oh Lord. Então vamos lá. A palavra piano, que é piano, dá para saber o que é. Nós temos a palavra harmony, né? Que é harmonia, perfeita harmonia. Uma perfeita harmonia ao piano. O que traz? O que juntos podem causar uma perfeita harmonia no piano? Ebony e Ivory, ok? Então nós temos Ebony e Ivory, que são duas terminologias que estão fazendo referência às teclas do piano. Uma tecla preta, uma tecla branca. Uma tecla preta, uma tecla branca. Então, qual é a ideia que ele quer trazer aqui? Qual que é a ideia que ele está trabalhando aqui? Já que uma tecla diferente da outra no piano causa essa perfeita harmonia, logo, o que ele está trabalhando aqui, como vocês podem perceber, é a ideia do respeito étnico. Então, Paul McCartney, nessa música, ele problematiza a ideia de que o respeito étnico não está presente em todas as esferas e que nós, de uma maneira geral, enquanto sociedade, devemos sim defender e promover o respeito étnico, ok? Então vamos lá. Vimos que o gênero é extremamente importante e que cada gênero carrega também a sua característica de utilização. Então vamos lá. Dica número 2. Olha só. Algo importante de salientarmos, vamos prestar atenção no que está em vermelho, é o seguinte, ó, as provas de inglês falam sobre o meio ambiente, economia, política, fenômenos geográficos e muito mais. Assim sendo, lembre-se de manter sua mente conectada com tudo que está ao seu redor. Então, gente, como eu disse lá no começo, nós não temos uma prova de inglês, nós temos uma prova em inglês, de modo que cada texto ele aborda um tema, como vocês podem perceber. Pode ser do meio ambiente, pode ser de política, pode ser de economia e muito mais. Na música Ebony and Ivory, do Paul McCartney, que nós vimos anteriormente, nós temos um texto que está ilustrando uma situação social, uma problemática social, né? E que ele quer promover a ideia e trazer à tona do respeito étnico, ok? Que é algo que não tem nada a ver exatamente com a língua inglesa no sentido de estrutura. Então, tendo em vista isso, eu tenho que entender que eu posso ter textos históricos, textos que estão abordando assuntos como política, economia, cultura, meio ambiente, etc. Então, vamos dar uma olhada na próxima questão. Nós temos uma questão que está falando sobre a Frida, né? Olha só, eu posso não entender todas as palavras do texto, mas eu entendo que a Frida, por conta de um contexto histórico, eu já consigo entender basicamente sobre o que o texto está falando, sobre o que o texto está abordando. Frida, né, é uma personagem histórica, né, dos livros de história. Então, o conhecimento de mundo, o seu contexto histórico antes de chegar à prova, vai te ajudar e muito a entender esse texto, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui de algumas palavras. Ó, nós temos aqui uma questão de 2017 do Enem que fala sobre a Frida. Vamos prestar bastante atenção no que está escrito nas duas primeiras linhas. Olha só. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Vamos analisar o seguinte. Na questão de vocabulário que nós estávamos falando lá no começo, a importância do vocabulário. Eu posso não saber o que é beauty, mas se eu sei o que é beautiful, eu já consigo perceber a ideia de beauty. Então vamos lembrar, o que é beautiful? Que é uma palavra que está aí, ó, nas músicas, filmes, séries, é uma palavra um pouco mais comum a diferentes contextos. Beautiful, bonito, bonita, né? Beauty é beleza. É o substantivo, né? Beautiful é formado
pela palavra beauty e pelo sufixo full. Prefixos e sufixos, que são conhecimentos gramaticais, nos auxiliam também na compreensão de um texto. Então vamos só relembrar isso. O que é um prefixo? Prefixo é aquela palavrinha, né, que eu coloco no começo de uma outra palavra a fim de dar a ela um novo sentido. E o sufixo é aquilo que eu acrescento no final da palavra, também para mudar o sentido, para acrescentar a ela um novo sentido. Por exemplo, vamos pensar na língua portuguesa. Olha só, fácil. Fácil é um adjetivo, né? Facilmente. Mente é um sufixo. Ao colocar mente em fácil, eu transformei o adjetivo fácil no advérbio facilmente. Então, entendendo a palavra fácil, eu consigo captar a ideia de facilmente. Então, prefixos e sufixos também são dois conteúdos extremamente importantes de trabalharmos, né? Que é um conteúdo que os professores trabalham geralmente dentro da grade curricular das turmas de inglês. Mas voltando um pouquinho aqui no texto, olha só, nós temos a palavra beauty, que é beleza. Então o texto está falando sobre beleza, apareceu a palavra beleza ali. Se eu sei quem é a Frida e se eu sei da relação dela com a palavra beauty, que é beleza, eu já consigo trabalhar com uma ideia melhor sobre o que o texto está falando. Apareceu também uma palavra muito importante aí, que está em vermelho e logo na primeira linha, que dá para entendermos mais ou menos o que ela está querendo dizer, que é a palavra unique. Repita comigo daí de casa, ó, unique. Unique, lembra o que em português? Único. Beleza única. Frida, beleza única. Tá começando a entender, né? E lá na parte de baixo do texto, como vocês podem perceber em vermelho, nós também temos mais uma vez a palavra unique, que quer dizer único, ok? Então consigo entender mais ou menos. Fiz essa leitura superficial do texto, temos a questão do texto. Vamos analisar a questão. Olha só, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada. Tá, ela se mostra impressionada com o quê? Letra A, com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. B, vender bem a sua imagem. C, ter grande poder de sedução. D, assumir sua beleza singular. E a letra E, recriar-se por meio da pintura. Então, li o texto, sei que o texto está falando sobre a Frida, li o enunciado da questão, sei que o enunciado está trabalhando com a ideia do porquê a autora ficou impressionada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no texto e tenho que entender, a partir daquele contexto, as palavras-chave, né? Apareceu lá a palavra unique, né? A palavra unique apareceu mais de uma vez. Se uma palavra, mais uma dica, se uma palavra aparece mais que uma vez no texto, a gente pode considerar essa palavra uma palavra-chave. Então, ela tem um significado importante lá no texto. Então, unique, beauty, beleza única. Único é sinônimo de quê? Único é sinônimo de singular. Algo singular, algo único. E também apareceu a palavra lá no texto beleza, que é beauty. Então, de acordo com esse conhecimento, qual é a opção correta para essa questão? Alternativa D, assumir sua beleza singular. Para quem não lembra de quem foi Frida, nós temos uma imagem aí na tela aparecendo junto comigo, onde nós podemos perceber, né? Ter por meio da imagem uma noção de quem foi a Frida. Então, olha só, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se, impressionada porque, né, a autora, no caso a Frida, a artista, assumiu sua beleza singular. Então a Frida assumia essa beleza, ela queria ir contra a corrente dos estereótipos, ok? E aí, se você volta no texto, você consegue entender e você consegue perceber onde ele está falando lá do seguinte, ó, Frida's comfort and celebration of her own unique beauty. A celebração da sua beleza única. A celebração da sua beleza singular, ok? Dando continuidade, dica número 3 do Enem com o Teacher Marcos, nós temos o seguinte, vamos prestar bastante atenção aí, ó, palavra-chave.
Eu já dei a introdução na questão anterior, mas é importante que nós entendamos. O que é uma palavra-chave? Uma palavra-chave é aquela palavra importante no texto. É uma palavra, por exemplo, que aparece mais de uma vez. É uma palavra que é substituída por um sinônimo. Então, as palavras-chave, elas nos auxiliam a entender o texto de uma maneira melhor. A ideia central do texto, sem que eu tenha que analisar palavra por palavra toda hora. Então, eu consigo economizar tempo, porque o Enem também é um exame cujo tempo é decisivo. Time management, a administração do tempo é fundamental. Eu tenho que não só saber o conteúdo, mas também saber como administrar o meu tempo. Gestão de tempo é fundamental. Então, olha o que está em vermelho aí no seu slide. Junto à palavra-chave está a ideia central do texto. E é por meio dela que você identificará o que precisa fazer para encontrar a alternativa correta. Lá no texto da Frida, qual foi uma palavra-chave? Unique, único, beauty, beleza e assim por diante. Então, as palavras-chave, elas vão nos ajudar a entender o texto e a chegar a uma alternativa correta. Bom, dando uma analisada nessa próxima questão, nós temos um texto que foi tirado do Enem de 2018, ok? Então, vamos lá. Tem o texto, você lê o texto e a partir da leitura do texto, você tem a seguinte questão. Vamos analisar, olha só. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, segundo o texto, segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então vamos analisar. Nós tínhamos aqui o texto, né? Temos o texto, nós lemos esse texto, é um texto curto, né? E a partir do texto eu comecei a traçar um pouco dessa ideia das dicas que eu trouxe anteriormente. Analisar a palavra-chave, analisar uma frase que esteja trabalhando de uma maneira mais intensa. Então vamos analisar as opções. Olha só. A intenção do autor. Apresenta a intenção do autor de. Letra A. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Letra B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Letra C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Letra D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. E a letra E. Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então vamos analisar o seguinte, olha só. Lá na primeira linha você tem o seguinte, I didn't have a problem. Olha a palavra que apareceu aí lá no começo do texto, problem. O que nos lembra a palavra problem em português? Problem, problema. Repare que na linha de baixo a palavra problem aparece novamente. Então a palavra problema, problem, aparece 2 vezes. Então a gente pode considerar esta palavra uma palavra-chave, certo? Então ele está falando de um problema. E lá embaixo ele está falando o seguinte, vamos analisar na linha 1, 2, 3, 4. Na linha 4, vamos analisar comigo, ó. The way people with power and money view education as simply sit and get. If your philosophy of education is sit and get, i.e. teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Vamos analisar o seguinte, sit and get philosophy. Lá em cima nós temos a palavra problem, que é problema. E nós temos a palavra education, que é educação. Então ele está falando de um problema relacionado à educação. E aí nós temos também a palavra sit and get. Aliás, as palavras sit and get. Sit, para quem não sabe, quer dizer sentar-se. Sentar-se. Por sit down, sente-se. Sit down, please. Sente-se, por favor. Sit and get. Get é conseguir, é adquirir, é absorver. Então, sit and get. Ele está falando de um problema relacionado ao modelo de educação sit and get, em que o aluno senta e adquire e fica só naquele trabalho de adquirir o conhecimento, como se fosse um computador, que não refletisse, que o conhecimento não fosse algo reflexivo, né? Então, ele está falando o seguinte, olha lá embaixo na última linha, we want to do better things. Nós queremos fazer
coisas melhores. Nós queremos fazer as coisas de uma melhor maneira e etc. Se ele tem um problema, se problem é uma palavra-chave, se ele está falando de um problema e o problema é relacionado à educação e está relacionado diretamente com o fato de sentar e adquirir o conhecimento, logo nós podemos entender que o autor ele está o quê? Fazendo uma crítica à concepção de educação em que se baseia a organização. Não a organização no aspecto positivo, mas uma organização que faz com que o aluno sente, não reflita a respeito do que esteja aprendendo e só receba conhecimento, receba conhecimento, receba conhecimento, não haja reflexão. Então a gente pode perceber, teacher, da onde que você tirou que ele está criticando? Se apareceu a palavra problem, que é problema, muito provavelmente ele não está elogiando, né? Se ele está falando de um problem, se ele está falando sobre um problema, ele não está reforçando, por exemplo, que a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Então, qual é a questão que está mais diretamente ligada, e obviamente a correta, com o que o autor está falando? A ideia de uma crítica à concepção de educação em que se baseia a organização, do sit and get, sentar e buscar a educação, ok? Então, gente, nós vimos hoje dicas importantes em relação a como fazer uma prova de inglês no Enem, ok? Vimos que as palavras-chave são essenciais, vimos que ter um vocabulário também é uma boa análise gramatical para chegarmos a uma boa análise textual. Então, só para recapitularmos o que nós vimos na aula de hoje. Primeiro, atente-se às palavras-chave. Teacher, o que é uma palavra-chave? Uma palavra que aparece mais de uma vez no texto, uma palavra que se repete por meio de sinônimos, etc. e etc. Então, isso é uma palavra-chave. Pegou a prova, uma palavra está mais de uma vez? Foca naquela palavra, porque a palavra-chave vai te auxiliar na ideia central do texto, ok? Segunda dica, lembre-se do gênero. Cada gênero tem uma perspectiva, cada gênero carrega uma característica de utilização. Uma música, por exemplo, como nós vimos, geralmente faz crítica a um sistema, geralmente faz crítica a uma situação, a uma problemática social, ok? E também vimos que é importante que você esteja conectado e tenha um conhecimento de mundo. Dicas em relação ao vocabulário. Como eu posso melhorar o meu vocabulário? Comece a trabalhar com sinônimos, comece a trabalhar com falsos cognatos, comece a trabalhar com prefixo e sufixo e também comece a trabalhar com antônimos, ou seja, palavras com sentidos opostos. Por exemplo, prefixo e sufixo. Se eu conheço um prefixo e um sufixo, eu conheço a raiz daquela palavra, aquela palavra vai me auxiliar, sim, a entender o texto de uma maneira mais eficiente. Como nós vimos no primeiro texto, a palavra beauty, que é beleza, dá origem à palavra beautiful, que é bonita. Então, às vezes, você sabe o que é beautiful, você sabe que o sufixo full quer dizer cheio, e logo bonito é cheio de beleza, logo eu vou conseguir entender a palavra beauty de uma maneira mais tranquila, ok? Espero que tenham gostado das dicas. Na próxima aula nós vamos trabalhar com resolução de outras questões, aplicando as dicas estudadas e também trabalhando com outras dicas. Um forte abraço para todos vocês, bons estudos e se preparem para o Enem. Thank you very much. See you next class.